Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o vídeo número 2 sobre armas de influência e no vídeo de hoje vamos falar sobre reciprocidade. O vídeo passado vocês vão ter percebido que ele foi cortado no meio. Na verdade eu tinha começado já a gravar essa parte de reciprocidade, mas a bateria da câmera acabou e já tinha tinha 57 minutos de vídeo no anterior. Então decidi deixar aquela parte como introdutória e nós continuamos aqui agora. Antes de mais nada também eu queria pedir já para você deixar um like, deixar comentário de como eu posso melhorar. E se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, não apenas de vídeo, mas qualquer publicação que eu fizer. E eu queria agradecer também aí aos comentários e aos feedbacks, aos comentários construtivos para que eu possa melhorar. Eu ouço vocês e já comentaram que no mais vocês gostaram muito do material, mas vocês acham que esse tempo que às vezes eu gasto lendo, ele é prejudicial e seria melhor se eu tivesse de repente até uma colinha próxima da câmera e tudo mais. Nesse vídeo, eu pretendo fazer vídeos onde eu vou simplesmente falar o que eu penso e destrinchar sem qualquer pausa ou como traduzindo algo em tempo real. Mas eu queria pedir que vocês entendessem que nesse caso eu estou escolhendo usar as palavras do autor porque impede que vocês possam dizer simplesmente essa é a sua interpretação. Porque no caso de fazer uma pura tradução, claro, a tradução ainda é interpretativa, mas ainda assim facilita com que vocês possam tomar a sua própria decisão, a sua própria... Vocês têm uma liberdade de interpretar as coisas além da minha interpretação também. Então eu vou procurar fazer de um jeito mais... contar mais o que está acontecendo no livro, porque como eu falei no começo, não substitui a leitura do livro. Eu deveria ter deixado aqui o título do livro, na verdade. Mas o livro chama Influence, Science and Practice, a 5ª edição do Robert Cialdini. Então se você está pegando aí esse conteúdo de agora, eu recomendo ver o primeiro vídeo. Inclusive lá a gente fala sobre a autoridade que o Robert Cialdini tem no assunto e quem são os clientes dele. Só para citar alguns, Coca-Cola, Microsoft e tantos outros. Só gigante. E nós vamos falar agora sobre reciprocidade. Então vamos começar. Reciprocation, the old give and take. E só para dar continuidade, eu vou procurar ainda ler algumas coisas que eu acho importante. Por exemplo, quando ele explicar o conceito da regra, não é algo que eu me sinto confortável em simplesmente falar para vocês a minha compreensão da regra. Eu quero ler especificamente o que ele disse para que fique bem claro, que vocês possam voltar a entender a regra, como funciona. Beleza? E no mais eu vou procurar traduzir e vocês vão entender que daqui a 100 vídeos que eu fizer, a 200 vídeos, eu vou estar muito melhor. Tanto na tradução em tempo real, quanto em me expressar melhor na câmera, né? Vocês podem ver que esse é o vídeo de número 2. Então vamos nessa. Reciprocidade, o velho dar e receber, que está querendo dizer aqui sobre a técnica, né? E tudo mais. Aí aqui na imagem está escrito, quem disse foi o Ralph Waldo Emerson: pague todas as dívidas como se Deus estivesse escrito a nota. Tá. Primeiro ele está comentando de um estudo que o professor... um professor de uma universidade aí fez. Ele mandou várias cartas. Aqui nos Estados Unidos e no Canadá é muito comum você ir, por exemplo, até no Dollarama, várias lojas ter cartão. Então eles gostam muito de mandar cartão. Inclusive eu ganhei alguns de aniversário, onde eles compram o cartão que já vem com uma mensagem pré-escrita e eles escrevem à mão normalmente o que eles querem dizer pessoalmente. Então aqui ele mandou Christmas cards, que é esses cartões de Natal, para um monte de desconhecido. A resposta que ele recebeu foi incrível. A grande maioria dessas pessoas que retornou o cartão nunca sequer perguntou quem que é esse professor desconhecido. Eles receberam seu cartão, click and whir, ou seja, né, o som da fita, ou seja, a fita de coisas que a gente já está programado a fazer, rodou, e eles automaticamente mandaram cartões de volta. Ele está comentando a regra da reciprocidade diz que nós devemos tentar
retribuir da mesma forma o que outra pessoa nos providenciou. Se uma mulher nos fizer um favor, nós temos que fazer um favor para ela em retorno. Se um homem se lembrar se um homem nos der um presente de aniversário, nós devemos lembrar o dia do seu aniversário e dar para ele um presente também. Se um casal nos convidar para uma festa, nós deveríamos convidá-lo para uma festa também. Por virtude da regra da reciprocidade, nós estamos então obrigados para retribuir favores no futuro, presentes, convites e tudo mais. E por isso que quando a gente está em débito com alguém, a gente vê seguido de frases como much obliged, ou tipo muito obrigado, que é sinônimo para obrigado, e ele comenta inclusive do português, such as with the Portuguese term, obrigado. E obrigado, eu até anotei aqui, o significado de obrigado é que se sente devedor de um favor, de uma amabilidade, agradecido, grato. Então você se sente devedor, você não simplesmente, valeu, não é tipo valeu, você se sente obrigado, e esse é o significado da palavra. Eu vou mais uma vez aqui, eu sei que muita gente que assiste o canal não é cristão, de repente não tem nenhuma religiosidade, mas na Bíblia, se você for ver, e até em várias, eu vou citar principalmente a religião cristã, mas na religião cristã ou judaica, a criação foi feita através das palavras. Então você vê palavras como que haja luz e houve luz. Então as palavras são muito importantes. E a palavra obrigado realmente faz com que você se sinta em dívida com uma pessoa. Depois de um extensivo estudo, todas as sociedades humanas estão então de acordo com a regra da reciprocidade. E funciona para trocas de todo tipo. Então, favores, presentes, etc., como ele já mencionou. Então aqui, nesse parágrafo inteiro, ele vai estar entrando sobre como que ele acredita que essa diferença dos humanos para qualquer outra espécie é justamente aprender o futuro. Do tipo assim, meu professor até citou um exemplo muito bom, que imagina só, você caçou um touro hoje. Você alimentou toda a sua família, os filhos dos seus filhos, e sobrou carne. O que você vai fazer com aquela carne? Você não consegue estocar tanta carne, você já estocou tudo que você conseguiria. O que você pode fazer? Você chega para o seu vizinho que de repente não conseguiu caçar naquele dia, fala assim, olha, eu vou te dar essa carne aqui. Aí o cara, poxa, muito obrigado. Imagina que daqui a um mês você não consegue caçar e o seu vizinho caçou. Ele vai lembrar de retribuir o favor. Então, tipo assim, essa diferença, isso que torna o potencial humano para poder, tipo assim, florescer em qualquer ambiente. Inclusive, troca, defesa. Por exemplo, o sistema de trocas que há entre países ou que há entre organizações, a troca não é equivalente. Às vezes fala assim, olha, você me vende queijo, eu vou te vender carne. Você me vende vinho, eu vou te vender qualquer outra coisa. Então, não é equivalente, mas consegue fazer acordos que vão ser benéficos para ambas as partes. Eu vou procurar estar explicando também mais do que simplesmente falando. Que isso aqui foi o que ele acabou de falar. Apesar de que as obrigações se estendem para o futuro, não é por tempo ilimitado, principalmente pequenos favores. O desejo de retribuir ele some com o tempo. Mas quando presentes são de notável e memoráveis, eles podem ser lembrados por muito tempo. Inclusive aqui ele cita um exemplo de uma doação Relief Aid. Então foi uma doação para uma ajuda entre os países México e Etiópia. Daí ele comenta que ele ficou muito surpreso quando ele descobriu que... Ele comenta que em 1985 a Etiópia estava vivendo um dos maiores sofrimentos que qualquer civilização humana podia passar, que era sofrimento, privação, os habitantes estavam morrendo aos milhares de doenças e fome. Daí, o cara ficou surpreso de descobrir que, na verdade, quem enviou o dinheiro foi a Etiópia e não o México. Ele falou assim, não, se o México tivesse mandado $5.000 para a Etiópia, faz todo sentido.
A gente consegue entender, olha a situação terrível que a Etiópia está vivendo em 1985. E daí ele teve um choque em descobrir que, na verdade, quem mandou essa ajuda foi a Etiópia. Aí ele falou assim, não, isso não faz o menor sentido, o povo lá tá morrendo, o povo tá morrendo de fome, eles estão sem conseguir ajudar os outros, né? Primeiro a gente se ajuda, depois a gente ajuda os próximos. Aí ele foi investigar e tentou descobrir por quê. Aí ele comenta que teve um jornalista que, assim como ele, ficou muito interessado na história e quis descobrir por quê. Ok? Aqui ele só está repetindo. Mas então, eles responderam da seguinte forma. Eles tinham que... Tá, em 1935, quando a Etiópia foi invadida pela Itália, o México foi se eu não me engano, foi o único país que foi até a Etiópia e ajudar o povo de lá contra a invasão italiana. E daí, o que? Foi 50 anos depois, eles foram lá e eles fizeram essa ajuda. E eu nem comentei o porquê, né? Isso é um dos motivos que eu gosto de ler para não perder tudo que está acontecendo. Mas o que aconteceu no México, que houve um terremoto terrível, teve muita destruição no México, aí a Etiópia fez essa contribuição essa contribuição humanitária para procurar ajudar aí as vítimas do terremoto que houve no México. Então, 50 anos depois, você vê que essa dívida ainda era lembrada pelo povo da Etiópia. Então, isso é um dos exemplos da regra de reciprocidade acontecendo. Aí aqui eu vou entrar na parte que eu vou procurar ler mais, que é como que a regra funciona. Tenho certeza que a regra ajuda muito a sociedade, cada um de nós é ensinado a viver através dessa regra e nós sabemos as sanções e como que nós somos caracterizados se a gente não segue. Nós vamos ser... Ele comenta que nós normalmente vamos percorrer grandes distâncias para não ser considerado ingrato, carregado, aquele que não traz a sua parte, que aceita favores e não repõe, não retribui. Então as pessoas veem com muito maus olhos essas pessoas. Aí para entender como que essa regra de reciprocidade pode ser explorada, nós precisamos reconhecer o tipo de arma de influência que é, e nós precisamos ver de perto um experimento que foi feito pelo Dennis Regan. Tá, legal. Esse experimento é sensacional. E o que foi feito? Eles têm um assistente chamado Joe e eles convidam algumas pessoas para fazer um estudo sobre avaliar arte. Então nós convidamos duas pessoas, sendo que um deles é o Joe, é o assistente, para avaliar arte. Então coloca eles numa sala e eles estão lá avaliando. Na verdade, o Joe sabe o que está acontecendo, o outro cara não sabe. Daí eles fazem tudo lá, né? Aí eles têm uma pausa. Aí nisso que tem uma pausa, eu vou ter que olhar principalmente os números. Então o que acontece? Quando há a pausa, o Joe sai da sala e eles fazem dois tipos de estudo diferente. Um que ele faz uma atitude, que ele sai da sala, volta e simplesmente continua. E na outra, ele sai da sala, ele compra 2 Coca-Colas e chega e volta e fala o seguinte: olha, eu perguntei pra ele se eu podia comprar uma Coca, ele falou que tudo bem, eu comprei uma pra você. E daí o que eles estão querendo testar? Se vai haver reciprocidade através daquele pedido. Aí ele vai explicar o porquê. Tá, e depois daquilo, legal. Aí o que eles fizeram? No final da apresentação, né, acabou tudo, o Joe chegou para eles e falou o seguinte: olha, eu estou vendendo rifa para não sei para quê, mas cada uma custa 50 centavos. E inclusive na época que ele fez esse experimento, acho que foi em 1960, a Coca-Cola custava 10 centavos. Então ele estava vendendo rifas por 50 centavos. Aí eles fizeram um teste de quantas pessoas compraram e quanto de rifa foi comprado, baseado na diferença entre aqueles que receberam a Coca-Cola do Joe e os que não receberam a Coca-Cola do Joe.
E o que foi... E depois eles perguntaram também se você gostou do Joe ou não. Eles perguntaram pro cara, você gostou dele, do cara? E o que foi encontrado foi o seguinte, que a regra de reciprocidade é tão grande que aqueles que receberam a Coca-Cola, eu queria ver até se vai falar um número. Provavelmente falo, devia ter marcado, mas não tá aqui. Mas os que receberam a Coca-Cola, eles estavam muito mais dispostos a comprar as rifas do Joe e muito mais quantidade. Se eu bem me lembro, a maioria comprou 7 rifas. E não teve uma pessoa sequer que recusou a Coca-Cola. Todos que o Joe ofereceu a Coca-Cola, eles aceitaram. E nós vamos falar mais o porquê que eles aceitaram. Porque normalmente, até gente que não gosta de Coca-Cola aceitou. Vocês vão entender o porquê. Tá. A regra é no sobrepuja, né? Deixa eu só ter certeza do que tá falando aqui. Tá, ele ainda tá falando sobre o experimento das pessoas comprarem. Aqui. Eles perguntam também sobre... você gostou do Joe ou não? Fala que, tipo assim, independente se o cara gostou ou não gostou do Joe, ele comprou se ele recebeu a Coca-Cola. E ele comprou mais ou menos naquela medida. E o que foi descoberto nesse experimento é que a gente normalmente tem uma predisposição a fazer coisa para aqueles que a gente gosta. No entanto, se você deve algo para alguém, não importa se você gosta ou não daquela pessoa. Isso é incrível, porque até pessoas que a gente às vezes não gosta, não quer favor para elas, conseguem explorar essa regra para poder fazer com que a gente faça coisa por eles. Então isso é muito perigoso e muito interessante, né? Ok. Tá, e agora ele vai contar sobre outra história, que é o Hare Krishna Society. E eles tiveram um remarkable, um gigantesco crescimento, não apenas em seguidores, mas também em riqueza e propriedade nos anos de 1970, mais ou menos. O grupo dos Krishnas, eles normalmente andam de cabeça raspada e vestindo roupas que, tipo assim, normalmente são... esqueci qual que é a palavra. Mas são hobbies que mal vestem eles, barbas, sinos, ficam fazendo barulho e cantando nas ruas. Daí ele vai comentar aqui, apesar de que é uma técnica muito boa para chamar atenção, e normalmente quem chama atenção consegue pedir dinheiro, o principal método que eles faziam para juntar esse dinheiro era pedindo. E o que eles encontraram uma dificuldade, que o povo americano os considerava estranhos, para dizer o menos, e não estavam dispostos a dar dinheiro para apoiá-los. Daí eles falaram assim, olha, eles têm um problema de relações públicas. Normalmente, se você fosse o dono de uma empresa, você simplesmente remove aqueles produtos, aquelas características que o cliente não gosta. No entanto, trata-se de uma organização religiosa. Portanto, eles tiveram que agir de outra forma, em vez de mudar como eles são. Então, o que eles fizeram foi uma técnica brilhante. Eles mudaram a forma dele para poder conseguir a doação sem que as pessoas precisassem gostar dele, que é justamente o que a gente viu no caso anterior do Joe, que mesmo as pessoas que não gostavam dele particularmente compravam as rifas. E aqui o que acontece? O que foi descoberto, talvez eu falei em mencionar no caso do Joe, não ficou tão claro, eu vou deixar mais claro agora, o poder de você presentear alguém. Então você vê o presente, né, que o México deu quando ajudou a Etiópia a se livrar lá dos italianos, o presente que o Joe dava para as pessoas, para conseguir um sentimento de débito, então as pessoas sentiam que deviam a ele, e o que os Hare Krishnas fizeram foi a mesma coisa. Então eles começaram a abordar as pessoas na rua, eles davam o livro sagrado deles e pediam uma contribuição. E nos casos mais, tipo assim, de custo e economia, o que eles faziam é o seguinte, eles compravam flores
e davam para as pessoas. Tinha um que é muito interessante também, que eles pegavam... O povo americano é muito patriota. Então o que eles pegavam? Eles pegavam um broche da bandeira americana e colocavam nas pessoas. E raramente um americano vai recusar isso. Mas isso também é considerado um presente. Igual, por exemplo, o pessoal chegava um Hare Krishna para eles e falava assim, toma uma flor. Colocava na mão das pessoas. A pessoa, não quero, toma. Ele falou assim, não posso aceitar, é um presente. E para eles é importante que seja visto como um presente. Porque se você acha que, por exemplo, é um produto, vamos supor, olha, tô querendo te vender esse produto, então vou te dar isso daqui para o que você considera melhor e fala assim. Mas o que é até comentado pelo Robert Cialdini é o seguinte, que não tem nenhuma regra que você é ensinado, que a sociedade impõe, que você deva comprar um produto que você não quer. Mas tem uma regra que você tem que agir com reciprocidade àqueles que te agiram de uma forma positiva também. Então, se você vê o que você ganhou como um presente, você vai se sentir em débito com uma pessoa. Mas se você sentisse que simplesmente é uma tática de venda, você não se sentiria em débito. Entendeu? Então, o que eles faziam? Eles davam as flores, né? E só depois que a pessoa aceitava, recebia, eles engajavam e pediam o dinheiro. Então, o que normalmente o pessoal quer se livrar logo dessa coisa, eles davam para ele o dinheiro, qualquer coisa assim, e iam embora. E o que é mais interessante? Primeira lata de lixo que eles encontravam, soltava a flor lá. E o que o pessoal do Hare Krishna fazia? Eles iam em todas as latas de lixo percorrendo, pegavam as flores e davam para outras pessoas. Então não tinha nenhum investimento de comprar mais flores, porque eles sabiam que as pessoas iam se livrar delas. Algumas provavelmente não, né? Principalmente os hippies. Mas normalmente as pessoas jogavam fora e o que eles faziam era simplesmente ir lá coletar da lata de lixo e dar para outras pessoas as flores e continuar esse pedido de dinheiro utilizando essa tática psicológica. Por isso que o título, né, o título dessa série é Armas de Influência. Porque, claro, é importante que se você, igual a gente usou o exemplo inicial, que imagina você caça nos tempos antigos, né? Você caça, você tem carne para sua família e você sobra, você vai perder aquela carne. Quando você presenteia alguém, né? Quando você ajuda alguém e vai ser ajudado, aquilo é importante às vezes para sobrevivência, porque às vezes você não vai encontrar carne por um bom tempo. Então é importante para a sobrevivência essa cooperação. O problema dessa regra é que algumas pessoas vão procurar explorá-la, principalmente porque a gente não está preparado, não consegue perceber sempre o que está acontecendo. E foi o que os Hare Krishna fizeram durante muito tempo. Aqui ele está falando sobre políticos e sobre... principalmente políticos, né? Porque os políticos se consideram imunes a esse tipo de pressão, porque eles estão no top do top, né, da sociedade. Aí o cara comenta, desculpe-me se eu como cientista dou risada. Sóbrios, conscientes, cientistas sabem melhor. Uma razão que... Tá, aqui ele vai falar sobre um caso que é muito interessante, inclusive é um dos casos que eu acho que a galera que acompanha o canal do Ciência de Verdade do Afonso Vasconcelos vai achar bastante interessante, que eu suporto 100%. Que aqui ele está falando o seguinte, olha esses casos de controvérsia médica circundando a segurança dos bloqueadores de canal de cálcio, não sei exatamente a tradução exata, mas uma classe de drogas para doença do coração. Um estudo descobriu que 100% dos cientistas que publicaram resultados positivos do remédio, né, receberam dinheiro, receberam suporte, viagens gratuitas, fundos para pesquisa ou emprego das empresas farmacêuticas. Então, tipo assim, o que aconteceu? As empresas farmacêuticas deram para 100% das pessoas que falaram positivamente sobre o remédio deles viagens, fundos para pesquisa e emprego. E apenas 37% dos que foram negativos, que encontraram problemas na doença, receberam qualquer ajuda da empresa. Então, o que isso mostra? Isso mostra que mesmo um cientista
que é treinado para poder ser razoável, ele está por dentro de tudo e analisar os fatos melhores, ele está sujeito a essa regra de reciprocidade também. Claro que ele pode ver como tipo assim, para ele de repente mais importante para ele são esses favores, né, do que simplesmente ser fiel à sua palavra, fazer o que ele acredita ser correto, mas mostrou que 100% desses que foram a favores dessa droga receberam contribuição dessas empresas farmacêuticas primeiro. Isso aí entra também na questão da vacina. Por que tem tanta gente que é favorável à vacina? Mas a gente vai falar mais sobre isso no futuro. Não tomem isso como minha posição, porque eu quero ser bem claro quando eu for deixar clara a minha posição, e vai ser bem depois de terminar esse estudo, tudo bem? Aí eles comentando também que candidatos ao Congresso americano receberam dinheiro, eles tiveram 83% a mais ganharam 83%. Os candidatos que receberam dinheiro, né, dos candidatos que receberam dinheiro, 83% ganhou. Eu acredito que é isso que está acontecendo. E o que mostra é que aqueles que doam mais dinheiro para as campanhas desses candidatos conseguem que as pautas que eles querem que sejam votadas sejam favoráveis para ele. Então vamos supor que eu sou da agropecuária do Brasil, eu dou o dinheiro para a campanha de certo candidato e eu quero que ele defenda os meus interesses. Então é isso que está falando aqui. E é uma coisa muito perigosa, né, galera? Vamos combinar. Eu não vou entrar em argumento de quem que está financiando quem aqui, mas é simplesmente interessante saber que isso acontece para que a gente possa vigiar os nossos candidatos, né? Que ele vai entrar na amostra grátis, não tão grátis assim. Aí ele está falando, a beleza da amostra grátis é, no entanto, que é considerado um presente, e então entra na regra de reciprocidade. Em True Jiu-Jitsu Fashion, engraçado, eu tô sem a parte do Jiu-Jitsu aqui. Eu não sei por que faltou, era para ele estar aqui, talvez quando eu tava realizando o novo slide que eu tive que fazer. Eu estou fazendo esse estudo tem uma semana, preparando o roteiro, analisando o livro de novo, para poder criar um bom conteúdo para vocês. Mas ele fala que a regra de reciprocidade, essas pessoas que tomam, que aproveitam, utilizam, que exploram com essa regra, eles usam o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma técnica que inclusive eu já pratiquei, ela veio do Japão, mas o jiu-jitsu brasileiro é muito famoso. Inclusive, se você for ver em UFC, normalmente o jiu-jitsu brasileiro que é o principal, que veio aí da família Gracie. E o jiu-jitsu da família Gracie, inclusive hoje é considerado Brazilian Jiu-Jitsu, mas é simplesmente da família Gracie. É sensacional. Mas o que o jiu-jitsu mostra? O jiu-jitsu mostra como você pode, utilizando a força do seu adversário, ganhar dele. Então uma pessoa menor, uma pessoa mais fraca, consegue ganhar de uma pessoa mais forte utilizando simplesmente a força do seu oponente. E isso é o que ele está fazendo uma comparação com a regra de reciprocidade. Da mesma forma como no jiu-jitsu, um promoter que dá free samples, né, amostras grátis, ele consegue fazer com que as pessoas entrem no estado de débito com eles por causa da regra de reciprocidade. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar amostras grátis de um atendente sempre sorridente, normalmente um atendente bonito, né? Uma atendente bonita, sempre sorridente, e eles ficam sem jeito de voltar simplesmente um copinho vazio, um palitinho vazio e sair fora. E o que fazem em outros casos? Eles compram o produto mesmo que eles nem tenham gostado tanto assim. Eu não sei vocês, eu não sei se é coisa de brasileiro, mas eu nunca tive essa dificuldade. Se eu vejo uma amostra grátis, eu vou para amostras grátis e saio de boa. Se eu gostar, eu posso comprar mais, e já aconteceu, mas eu normalmente nunca tive muita dificuldade com isso. Comenta aí se você já passou por isso. Mas eu normalmente sou bem de boa com a amostra grátis.
que ele tá falando. Tá, essa história aqui é muito interessante. Engraçado que esse vídeo vai ficar muito menor, porque eu estou usando mais. Eu tô contando as histórias conforme eu lembro elas. E espero que vocês estejam gostando desse formato. Bom, galera, a gente foi cortado, estamos de volta agora. Vamos continuar de onde a gente parou. E aqui está contando um caso sensacional que realmente mostra o poder da regra de reciprocidade. Então, na Primeira Guerra Mundial, e o trabalho de um cara, né, ele está pegando um testemunho de um soldado alemão. Quem está pegando é esse Abel Ebersfeld. É um cientista europeu, não fala nem a nacionalidade dele, além de ser europeu. Mas ele estava tomando testemunho de um soldado alemão, que o trabalho dele era capturar inimigos na trincheira inimiga. Então, imagina como é que é a guerra, né? Você tem os dois lados, aqui tem um lado alemão, aqui tinha um lado francês, no caso foi um francês. E o trabalho desse soldado era se infiltrar na trincheira inimiga de noite, né? Porque normalmente o tiroteio era de manhã, mas se infiltrar na trincheira inimiga e capturar um soldado e levar para o outro lado para ser interrogado. E o que aconteceu? Ele conseguiu chegar lá e desarmar um soldado francês, o cara desarmado, né? Ele estava comendo na hora. Daí, tipo assim, talvez na decisão mais importante da vida desse sujeito, né? Desse soldado, ele estava comendo pão e ele ofereceu pro soldado: você quer? E isso engajava na regra de reciprocidade. E o que aconteceu? O soldado alemão não conseguiu seguir a ordem, ele deixou o cara lá e retornou pro seu lado, sem ninguém, teve que ir lá enfrentar os seus superiores. E num caso também cabuloso, ele está citando aqui talvez um caso mais recente, que mais bizarro ainda talvez seja um jantar que estava acontecendo em Washington DC. Chegou um cara brandando uma arma lá: eu quero dinheiro e tal. E o que aconteceu? Chegou o pessoal lá e ofereceu para ele: olha, você gostaria de um pouco de queijo, vinho e tudo mais? Aí o cara, ele se arrependeu, pediu desculpas e foi embora. Então, eu não tenho nem o que dizer para complementar aí o poder da regra de reciprocidade. E é complicado. Tipo assim, você entende a importância dessa regra na cultura humana. Imagina só você... como o exemplo que eu dei inicialmente, né? Você consegue caçar hoje, você tem carne suficiente para poder dar para os outros, ou então você vai perder. É tipo assim, né? Eu tenho esse extra que para mim ele não é útil, mas para de repente outra pessoa é. E esse extra pode te salvar um dia. Esse presente que você deu para essa outra pessoa, de repente daqui a uma semana você fica doente, não consegue caçar. Você fica 2 semanas doente, não consegue caçar. Vem essa pessoa que você ajudou e retribui. Então por isso que é um problema quando a gente tem pessoas que começam a explorar dessa regra de reciprocidade. E querendo ou não, galera, quantas vezes a gente não já ouviu gente falando assim: eu nunca mais vou ser otário, eu nunca mais vou ser trouxa. Porque acontece que pessoas, esse é um dos motivos, né, da regra de reciprocidade, mas elas falham em retribuir. Só confirmar aqui confirmando que o meu microfone ainda tem bateria. Tá, aqui ele vai contar sobre a história de uma mulher que... eu esqueci o nome desse cara, reverendo Jim Jones. Quem conhece o Jim Jones? Em 1968 e 78 eles fizeram um suicídio em grupo. Um monte de gente tomou remédio e suicidou. Daí ele tá contando a história de uma mulher que recusou o presente, né? Na verdade, o que acontece? O Jim Jones, ele sempre presenteava as pessoas, ele era sempre bom para todo mundo. Aí o relato dela: eu sabia que assim que ele me desse aqueles privilégios, ele me teria. E eu não queria dever nada a ele. Aí o comentário do próprio Robert Cialdini, ele fala: talvez ele não deveria ter ensinado tão bem as escrituras para ela. Em Êxodos capítulo 23, versículo 8: And thou shalt take no gift, for gift blindeth them that have sight, and perverted the words of the righteous. Então, em português, a tradução que eu vi, eu acho que na nova versão internacional tá diferente, fala assim: não aceite suborno. Mas aqui em inglês tá falando assim: não aceite presente.
pois o presente cega aqueles que... cega as pessoas. Então, tipo, você fica devendo às vezes pessoas ruins. Então não aceite presentes. Isso que ele tá falando aqui. Ah, tá. The rule enforces uninvited debts. Tradução para isso seria assim: a regra força débitos que você nem quer. Então, tipo assim, eu nem queria, mas ainda assim força. Tá, ele está citando alguns exemplos de como isso acontece aqui. Acho que aqui no Canadá, nos Estados Unidos é mais comum. Às vezes, quando você faz uma compra e eles querem que você preencha um formulário de como que você... de pesquisa do consumidor, como se fosse mesmo, isso para eles é muito importante para os cientistas dele poderem definir como que as próximas ações e o futuro da companhia vai ser. E é muito caro fazer essas projeções. E o que eles fazem? Eles normalmente falam assim, ó, se você preencher esse formulário, a gente vai mandar $50 para você. Aí o que eles descobriram? Que se você já mandar $5 para a pessoa e pedir que ela preencha, você consegue que a pessoa preencha muito mais mandando $5 do que prometendo 50 caso ela tenha feito. Por quê? Porque é considerado como um presente e a pessoa vai fazer. É incrível. Tá. Essa parte é importante, então eu vou procurar traduzir. Se nós refletirmos um pouco no propósito social da regra da reciprocidade, nós podemos ver por que esse é o caso. Por que você tem que aceitar? Por que vocês têm que aceitar débitos que você não pediu? A regra estabelecida é para promover o desenvolvimento de relações recíprocas entre indivíduos da forma que uma pessoa possa iniciar esse relacionamento sem que ele tenha medo de perder aquilo que ele está investindo. Então, por exemplo, se eu te der algo achando que você pode me engalobar, tipo assim, a regra não funcionaria. Então a regra tem que forçar que se eu te der algo, eu não vou perder aquilo que eu estou perdendo, aquilo que eu estou te dando, ainda que você não tenha pedido. É cabuloso. Se a regra serve para esse propósito, então favores que não foram pedidos têm a habilidade de criar essa obrigação. Relembre, por exemplo, que os relacionamentos recíprocos não. Isso aqui eu tenho que continuar. Achei que ia ser outra história. Então ele está falando que vai haver uma forte pressão social para garantir que essa regra seja seguida. Descrevendo as pressões sociais sobre o processo de presentear na cultura humana, diz que há uma obrigação de receber, há uma obrigação de dar, há uma obrigação de receber e há uma obrigação de pagar. Então são 3 obrigações nessa regra. Você tem que receber o que te dão, igual, por exemplo, no exemplo do Joe. Ele falou o seguinte, eu fui ali e comprei 2 cocas, comprei uma para mim e uma para você. Então, há uma obrigação, mesmo pessoas que não gostavam de coca aceitaram. Então, há uma obrigação de receber, há uma obrigação de dar e há uma obrigação de pagar. Isso, de dar, receber e pagar. Apesar de que a obrigação de pagar constitui a regra da reciprocidade, é a obrigação de receber que faz com que essa regra seja fácil de explorar. Tá, beleza. É aqui que eu tava imaginando que ele tinha chegado. Então, ele está examinando de novo o caso do Joe. Aí, o que ele fala? Por exemplo, todos os não é cobaias, né? Todas as pessoas que participaram do estudo, eles, em inglês é subject, que poderia ser traduzido como cobaia. Acho que eu posso usar cobaia. Então, todas as cobaias que participaram do estudo, elas aceitaram a Coca-Cola do Joe. E por que é tão difícil você recusar a Coca-Cola do Joe? Imagina se no lugar dele. Tipo assim, por que você não pode recusar? Ele já tinha gasto o dinheiro. Ele não podia simplesmente voltar lá e devolver a coca. Normalmente é de máquina. Então ele não podia simplesmente voltar lá e devolver. Então você fica sem jeito.
Eu imagino que não tem um ser humano que está assistindo esse vídeo que nunca se viu nessa situação. Putz, nem queria, mas agora que você já comprou, sempre tem isso, não tem? E a próxima coisa que ele vai falar, deixa eu ver se está aqui. Tá. A próxima coisa que ele fala é que essa regra também faz com que favores não precisem ser pagos em equivalência. Ou seja, você pode fazer um favor e receber algo muito maior. Que é o exemplo que ele dá do próprio Joe. O Joe comprou a Coca-Cola que custava 10 centavos e ele vendeu 7 rifas que custavam 50 centavos. Então, às vezes, ele recebeu 300, 500% de lucro numa coisa que ele fez. Então você vê a disparidade das coisas, porque a gente, igual ele falou, as pessoas vão percorrer grandes distâncias para não ficar em débito com ninguém. Então você prefere pagar mais do que você recebeu para você não ter que dever ninguém. Interessantíssimo isso. Tá, ele tá falando assim porque que a regra, ele ainda tá explicando porque a regra é tão forte. Tem outra razão também, uma pessoa que viola a regra de reciprocidade aceitando algo sem a intenção de retornar aos outros, as pessoas dislike him, eles não gostam das pessoas que fazem isso. Obviamente também no caso da pessoa não ter a capacidade de retornar, né, de pagar, é compreensível também. Mas normalmente há um desagrado muito grande por pessoas que falham em retribuir algo que lhes é feito. Uma coisa que eu devo ter passado, talvez eu não tenha colocado, mas ele menciona também que normalmente isso acontece em todo relacionamento social. No entanto, em relacionamentos próximos, como amizades, casamento ou em família, as pessoas não acompanham quantos favores cada um fez e quantos que o outro fez. Normalmente a regra nesse tipo de relação é aquela: se você precisar de algo eu faço para você, se eu precisar de algo você faz para mim. Então não há, ninguém conta os pontos. No entanto, quando há o caso de uma das pessoas se sentir que ela tá fazendo muito mais do que a outra, acaba tendo problemas, como todo mundo sabe, todo mundo já viveu provavelmente. Aí ele comenta que é interessantíssimo também saber que as pessoas que eles recusam receber, as pessoas não gostam desse tipo de pessoa. Então, por exemplo, eu faço algo pra você, né? Às vezes você tá morrendo de sede no deserto e eu te dou a última Coca-Cola do deserto. E se eu não te der a oportunidade de você me retribuir, nunca, eu falo assim, não precisa. As pessoas não gostam também desse tipo de pessoa. É interessante isso. Que às vezes, não, eu sou muito legal. Não, tudo bem. Não precisa me pagar. Mas as pessoas não gostam normalmente de pessoas que não aceitam ser retribuídas. Aí tá comentando, foi investigado nas seguintes nacionalidades: americanos, suecos e japoneses. E engraçado, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, mas no Japão o próximo capítulo que nós vamos tratar, inclusive, é compromisso e consistência. E o Japão, nesse sentido, é forte. Então, normalmente, eles vão fazer essas coisas muito bem. E para eles deve ser muito importante. Tá. Aí aqui ele tá falando aquilo que eu já mencionei, que normalmente nós vamos dar até mais do que a gente recebeu para poder se livrar da necessidade de pagar, de ficar devendo alguém. E também não é estranho que que a gente vai evitar aceitar favores, evitar pedir as coisas para as pessoas, para que a gente não se sinta nessa situação. Aí aqui ele tá comentando o risco de perda é muito grande, não sei o que. Aí ele comenta, mulheres frequentemente comentam que elas ficam desconfortáveis num senso de obrigação, como se elas tivessem que retornar um favor, quando o homem dá um presente caro, ou então paga uma saída, uma noitada cara. E até
pagar um drink para a pessoa pode criar um senso de sentir que deve alguma coisa. Inclusive, aí ele comenta que uma estudante dele comentou: depois de aprender do jeito difícil, eu não mais deixo um homem pagar para mim a bebida num bar ou numa... Ela, na verdade, falou tipo numa balada, porque eu não quero que ele se sinta como se eu devesse, nem ele nem eu nos sintamos como se eu devesse algo sexualmente para ele. Aí ele comenta que pesquisas sugerem que normalmente mulheres e homens acreditam que quando a mulher aceita, tanto homens quanto mulheres, isso que é interessante, acreditam que quando a mulher aceita que o cara pague para ela bebida, significa que ela está mais disponível sexualmente para aquela pessoa, né, que pagou. É interessante isso. Mulheres, vocês tomam cuidado, viu? Assim, aqui ele está comentando sobre o relacionamento em família, que é aquilo que eu acabei de falar. E aqui tem uma tirinha que é bem engraçada também, ó. O cara já chega no restaurante e fala assim, ó: eu sou péssimo em dar gorjeta, então me dá a sua garçonete ou seu garçom mais rude para que eu não me sinta mal por isso. Então, já fique sabendo, eu sou muito ruim de dar gorjeta. Põe sua pior pessoa para me atender. E uma coisa que é interessante, aqui no Canadá é praticamente forçado. Eu acho que, eu não sei se... Na verdade, que você não precisa pagar a gorjeta, mas todo mundo dá. Então, toda saída já é caro sair para comer aqui. E já adiciona aí pelo menos 10%, mas normalmente 15% pro garçom. E 13% é taxa ainda. Ah, tá. Aqui ele vai contar a história pessoal dele. Então ele estava andando na rua quando ele foi... Tipo, aproximou dele um garoto de 11 ou 12 anos de idade. E ele perguntou se eu queria comprar alguns tickets para ver o circo dos escoteiros por $5 cada. Aí ele falou assim, já que o último lugar que eu queria passar meu sábado é no circo dos escoteiros, eu recusei. Aí eu falei assim, então, já que você não vai comprar nenhum ticket, que tal você comprar umas barras de chocolate? Só são $1 cada. Aí eu comprei 2 para me livrar logo disso. Aí eu falei assim, não, alguma coisa estranha aconteceu. E como que eu sei que alguma coisa estranha aconteceu? A, eu não gosto de barra de chocolate. B, eu gosto de dólares. C, eu estava parado lá segurando 2 das suas barras de chocolate. E D, ele estava andando com 2 dos meus dólares. Então ele sabe que algo deu errado ali. Tá. Então é interessantíssimo. Outra coisa que a regra de reciprocidade nos força. Essa parte é sensacional e é o perigo daí. Outra regra é que nós também somos obrigados a fazer concessões quando concessões nos são feitas. Aí ele cita o exemplo do Boy Scouts de novo. O que aconteceu? Ele chegou para mim e falou assim, você quer comprar um ingresso para o circo dos escoteiros? $5. Aí você fala, não. Olha, mas e barra de chocolate, você quer comprar? Aí você pensa, vou me livrar logo dessa pessoa. E é isso que ele está comentando. Ele vai explicar melhor, deixa eu ver se tem aqui. Tá. Eu fui movido a comprar algo não porque eu tinha qualquer sentimento favorável em relação ao item, mas porque o pedido foi apresentado de uma maneira que me forçou na regra de reciprocidade. Então é o que eu falei anteriormente, nós somos forçados a reciprocar o que a outra pessoa está fazendo. Então, por exemplo, se ele fez uma concessão para mim do tipo, beleza, você não precisa mais comprar isso, mas você estaria disposto a comprar isso? Se ele fez uma concessão, nós normalmente temos que fazer uma concessão também. Por que eu deveria me sentir obrigado a fazer uma concessão? A resposta, mais uma vez, está encontrada na tendência da nossa sociedade. É de interesse humano que haja os membros trabalhando para resolver os problemas. No entanto, muitas situações sociais, os participantes... The participants with requirement demands... muitas vezes você está numa situação onde que o que eu quero é inaceitável para os outros. Então as pessoas têm que
fazer concessões para que cheguem num acordo, cheguem no meio termo, até incluído, né? Aí ele comenta que concessões mútuas são necessárias, é importante nesse processo. A reciprocidade em concessões funciona em duas formas. O primeiro é mais óbvio, ela força aquele que recebeu the recipient of aquele que recebeu uma concessão responder da mesma forma, como eu expliquei para vocês. Aí ele está explicando a segunda regra, talvez não tão óbvia, mas também muito importante, é aquela seguinte: depois que uma concessão já foi feita, se não houvesse se você não tivesse que agir com reciprocidade quando uma concessão está feita, no questão social, não haveria como chegar em acordo nenhum. Então, há essa necessidade e essa é mais uma das formas como isso pode ser explorado. E aí ele comenta sobre essa técnica chamada Rejection then Retreat. Inclusive, no primeiro vídeo eu falei sobre uma técnica que o Olavo de Carvalho, o professor Olavo, falou se eu não me engano, na Virgínia, num lugar de discussão sobre o Fórum de São Paulo, e ele falou sobre a técnica pé na porta, e nós vamos chegar lá. E agora nós vamos falar sobre uma outra técnica que é chamada Rejection then Retreat, mas também é conhecida como porta na cara. Então tem a técnica do pé na porta, que o professor lá falou, essa daqui é também conhecida como porta na cara. E como que funciona? Essa técnica é feita quando você faz um pedido sabendo que a pessoa vai recusar. Tá, deixa eu ver aqui. Aí eles fizeram um experimento para testar eles tinham dois propósitos quando fizeram esse experimento. Será que a regra funciona em outras pessoas que não são igual o professor? Né? Será que a regra funciona em pessoas suficientes para que seja uma regra, um procedimento para conseguir que as pessoas sejam complacentes? E também para determinar quão poderosa é a técnica. Tá, aí o que eles pegaram os estudantes e perguntaram: olha, vocês gostariam de cuidar durante 2 anos de uns delinquentes juvenis? Tipo, todo final de semana, durante 2 anos, vocês vão lá cuidar dos delinquentes juvenis. Aí acho que, tipo, 20% ele fala. Tá. Desculpa. Beleza. Daqui ele chegou para um grupo de estudantes. Normalmente vocês têm que entender o seguinte: ele sempre vai testar com dois grupos de estudantes diferentes. Nunca vai ser o mesmo grupo, né? Porque senão não funciona e seu estudo fica incorreto. Então ele chegou para um grupo de estudantes e falou o seguinte: olha, tem esses jovens delinquentes aqui e a gente vai fazer ajudar eles, e a gente quer levar eles para o zoológico, um dia no zoológico. E obviamente 83% recusou. E depois eles pegaram um outro grupo de estudantes e fizeram esse pedido que eu mencionei anteriormente. Do tipo assim: vocês estão dispostos a ficar 2 anos durante 2 anos cuidando, acho que talvez no final de semana, de jovens delinquentes, não sei o que. Aí eles recusaram. Aí eles falaram assim: e você estaria disposto a levar eles um dia no zoológico? E pulou de 17% que tinha aceitado antes, com a técnica de door in the face, ou porta na cara, foi de 17% para 50% a taxa de alunos que aceitou. Então, qual que foi? Eu vou explicar de novo o procedimento para que fique claro. E o procedimento é simples, chama Rejection then Retreat. Então é tipo rejeição e... esqueci a palavra. Retreat. É tipo recuar, isso. Então recusa e depois recua.
como se fosse. Então o que você faz? Você faz um pedido que você sabe que as pessoas não vão aceitar. Olha, quem estaria disposto... Algumas pessoas estavam, né? Mas eles perguntam primeiro, ó, você estaria disposto durante 2 anos você ir cuidar no final de semana de uns delinquentes aí? E tipo, eu não tô disposto nem fazer um plano de 2 anos de celular para ganhar um iPhone X. E aí eu falei assim, não tô disposto, não, desculpa, olha, não vai poder. Assim, e um final de semana? Você poderia fazer um final de semana com esses jovens delinquentes e só cuidar deles lá durante um final de semana? Tá, beleza. E volta na regra da reciprocidade e na regra da concessão. Por isso que a rejection é recusa e recua técnica. Então vocês veem, aqui se vocês verem um livro, vocês vão ver números como esses, eles apresentam o porquê. Eu vou procurar falar mais do como que acontece e falar para vocês que é assim, vocês podem confiar em mim ou simplesmente checar o PDF, eu vou deixar o PDF em todas as edições, apesar de que se eu fosse vocês baixavam logo, porque eu tive que varar a internet encontrando esse PDF. Então, eu não sei até quando vai estar disponível, né? Aqui tem uma outra tira e eles mostrando assim, ó. Aqui tem 2 meninos andando junto, né? Ele fala assim, ó. Primeiro pede ele $1 e depois que ele dizer não, você pede 25 centavos. Aí ele, senhor Bumstead, você pode nos dar 25 centavos? Aí ele, não, guys. Não, meninos, desculpem. Então nos dá $1? Aí, você disse na ordem errada. Primeiro você pede $1, aí quando ele recuar, você pede. Então, recusa e recua, beleza? Aqui há um exemplo de como que utiliza corretamente, né? Mãe, eu posso colocar fogo na minha cama? Não, Calvin. E eu posso andar de triciclo no telhado? Não, Calvin. Então eu posso ganhar um biscoito? Você pode me dar um biscoito? Então, isso é a forma correta de usar a técnica. Primeiro a coisa mais absurda e depois a coisa realística. Mas ainda vou, não, Calvin, ela tá pegando no meu pé. Aqui é tipo, tradução aqui é meio complicada, mas é tipo assim, cara eu ganho, coroa você perde. É isso que tá querendo dizer. Aí ele explica, por exemplo, se eu for te pedir dinheiro, vamos supor que estou precisando de dinheiro e eu preciso de R$100. Chego para você e falo assim, estou precisando de uma grana e vou receber sexta-feira. Será que você pode me emprestar R$300 até lá? Ele, putz, mano, você me pegou num momento ruim, eu não tenho esse valor. Tipo, eu tenho dinheiro, mas tipo, ele tá para outra coisa. Então, será que você pode me emprestar só 100? Aí você pensa, tá, 100 eu tenho. Então, tipo assim, já sabendo que eu precisava de 100, eu te pedi a mais, já pra que, tipo assim, sabendo do uso dessa regra, se eu chegasse e pedisse 100 pra você e você falasse que não, ainda que te pedisse 50, não ia resolver o meu problema. Mas se eu te peço 300 e você fala... beleza, toma aqui 300. Eu no mínimo recebi 3 vezes mais aquilo que eu queria. Eu recebi 3 vezes aquilo que eu queria. E tipo, é ótimo, né? Primeiro, porque você não precisa gastar, a menos que você seja aquele tipo de pessoa que se tem dinheiro vai gastar. Eu não sou assim, então pra mim faz sentido como que seria muito bom. Então por isso que ele fala, cara, você ganha, cara eu ganho, para eu ganho, ímpar você perde. Cara eu ganho, coroa você perde. Então de qualquer forma eu ganho o que eu queria. Ele comenta aqui que dada as vantagens da técnica recusa e recua, deve haver uma desvantagem também. Talvez as pessoas que sofrem dessa regra podem, tipo assim, como se fosse ficar amarguradas, ou então depois de um tempo essa técnica para de funcionar, e isso não é o que as evidências mostram. Na verdade, o que fala é que normalmente as pessoas, quando há concessões assim, elas ficam até mais satisfeitas com o acordo, porque eles sentem que ambos ficam um pouco mais satisfeitos com o acordo quando há mútua concessão.
E que, tipo, eu saí do meu ponto inicial, você saiu do ponto inicial, a gente se encontrou no meio. Então, normalmente, a pessoa com quem está sofrendo a técnica, ela fica mais satisfeita com o desfecho, assim. O doce segredo dos efeitos colaterais. Bom, galera, a gente foi cortado de novo, não sei o porquê dessa vez, mas a gente já está acabando. E paramos nessa parte. Então, nessa parte aqui, eles fizeram um estudo que o objetivo era as pessoas negociarem. Então tem X dinheiro lá, e eles colocam duas pessoas para negociar sobre o dinheiro. Falam assim, tipo, quem que deve ficar com quanto? Só que se eles não chegarem a um consenso, os dois perdem o dinheiro. Então ninguém ganha nada. Daí eles fizeram com que um falasse, não, tudo meu, e ele ficava persistindo nesse negócio, não, é tudo meu, você não ganha nada. E outro era aquele que começava com uma postura um pouco mais moderada, não, tipo 80 meu e 20 seu, e o outro tava mais do meio a meio, 55 é meu, 45 é seu. E aí o que os estudos mostraram é que houve 3 grandes e importantes descobertas disso. Primeiro, comparado com os outros dois métodos, a estratégia de começar com uma demanda extrema, então recuar para uma mais moderada, produziu mais dinheiro. Então a pessoa que começa com um pedido mais extremo, ela, tipo assim, não, tudo é meu. Depois ela foi a pessoa que mais ganhou em dinheiro, em quantidade, né? Ou seja, a pessoa que mais é difícil, ela normalmente é a que mais é bem sucedida nessa técnica. Responsabilidade. Quando há a concessão, o alvo daquela reject and retreat, ela se sente the requester's concession. Tá falando que, tipo assim, a pessoa que faz a concessão, ela normalmente toma responsabilidade por o firmamento do acordo. Então ela se sente mais responsável e mais disposta a dizer sim no futuro também. Então ela se sente assim, não, eu que firmei esse acordo foi, tipo assim, a minha ideia, como se fosse, entendeu? Aí na questão da satisfação, apesar de que em média they give the most money os que deram mais dinheiro, os que perderam mais dinheiro, os que deram mais dinheiro para o cara que começou com um pedido abusivo foi os que se sentiram mais satisfeitos, porque eles sentem prazer na concessão do adversário. E interessantíssimo, parece que parece que o acordo feito em cima da concessão do oponente é bem satisfatório. E eles continuam dispostos a fazer esse tipo de acordo no futuro. Aí tá falando da defesa. Nós poderíamos aceitar um favor, né, um presente, sucumbir para a regra da reciprocidade, ou recusar completamente e sofrer as consequências do julgamento da sociedade. Surrender. Desistir ou sofrer as consequências. Nenhum prospecto muito bom. Aí ele fala... Aí a defesa que ele está falando ainda, né, é essencial reconhecer o tipo de request e lembrar que o oponente real não é a pessoa que está usando essa técnica, mas a regra em si. Aí ele fala como prevenir, ele está sugerindo que uma forma é prevenir a ativação e depois comenta, se nós sempre assumirmos o pior, não vai ser possível levar benefícios de nenhum favor legítimo no futuro. Que muitas vezes tem pessoas que não querem nos explorar, mas eles simplesmente querem fazer favores pra gente. Daí ele comenta a história de um cara, né, um colega de trabalho dele comenta da situação que a filha dele passou, e onde ela estava na escola e ela foi encarregada de dar uma flor para todo mundo que chegava na escola. Aí um cara falou assim, guarda pra você. Aí ela ficou em choque, assim, toda sem jeito. A primeira pessoa que ela foi dar a flor, aí ela meio que sem jeito, sem saber de novo, ela foi dar a flor de novo. Aí ele pergunta, o que eu tenho que te dar em troca? Ela, nada, um presente. Aí ele falou assim, aham. Não sei o que, não acreditou não. Aí ele comenta que, tipo assim, essa política de só aceitar não é um bom prospecto, não recomendo.
Tá? Aqui ele comenta que um prospecto melhor é você aceitar um presente por aquilo que ele é. Então, por exemplo, se você aceita uma bebida, você tem que aceitar aquilo como uma bebida. Ou tipo assim, eu vou te pagar uma bebida em troca. Ou qualquer coisa do tipo. Por exemplo, se eu te empresto dinheiro, eu vou te emprestar dinheiro de volta. Eu não vou fazer qualquer coisa por você, entende? Então, ele comenta que uma outra defesa para essa técnica, né? Além de, vamos supor que você... Se você consegue perceber do que se trata, que é uma técnica para fazer você negociar, você pode simplesmente recusar. Porque você percebeu, e você fala assim, não vou fazer isso por causa que isso é uma tática para poder me enganar. Então você já acaba por ali. No entanto, se você tiver que aceitar um favor, aceite o favor por aquilo que ele é. Beleza? E aqui ele vem para o resumo. Ele comenta que, de acordo com sociologistas e antropologistas, uma das regras mais comuns da cultura humana é na regra de reciprocidade. Esse senso de obrigação futura permitiu o desenvolvimento de tantas as coisas, inclusive defesa, troca e tudo que a gente tem hoje, né? A decisão de aceitar um pedido do outro é feita pela regra de reciprocidade, nós somos obrigados a ela e não requer que a pessoa inicie o... Tipo assim, é aquele caso do Joe. Você não precisa pedir para a pessoa vir te dar alguma coisa, porque, mais uma vez, existe a obrigatoriedade de dar, de receber, de dar, de receber e de pagar. E uma coisa que ele comenta que é muito legal também, nossa, isso eu acho que é a coisa mais importante. Eu vou resumir, vou terminar a apresentação com essa mensagem que ainda bem que eu lembrei. Só que o que ele comenta sobre a situação do Joe, que é muito interessante, é que todas as únicas escolhas livres naquela interação foram do Joe. Porque o Joe escolheu o presente inicial, ele escolheu o que ele deu, ele escolheu quando ele ia receber e ele escolheu o que ele ia receber. Então, por exemplo, eu te dei uma coca, vamos citar exatamente o exemplo lá. Então, o Joe deu para ele uma coca, no final ele falou assim, olha, eu tô vendendo rifa, você quer comprar? Você pode me ajudar? E tipo, se sentindo na necessidade de retribuir, ele escolheu até a forma como que o cara ia pagar. Então, por isso que é importante, e tipo, quando eu vi essa história, eu não pensei nisso, eu falei assim, não, faz sentido o cara comprar, né? Beleza, eu até entendo. Mas acho que a coisa mais pesada é saber que a pessoa, quando ela usa técnicas psicológicas dessa forma, ela não simplesmente coloca você numa situação de débito, ou seja, pessoas que você não precisa gostar, elas colocam você numa situação de débito, elas te conseguem forçar quando você vai retribuir e a forma como você vai retribuir. Então isso é muito complicado e com isso a gente conclui a parte 2, a parte de reciprocidade. Essa parte aqui eu acho que no audiolivro ela tem 47 minutos, a parte de compromisso e consistência tem 1 hora e 40 minutos. Então provavelmente eu posso acabar fazendo a parte de compromisso e consistência em 2 partes. Eu não tenho certeza, eu vou ver como que fica. Mas de qualquer forma a gente já está indo para a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. E no mais, eu gostaria de continuar recebendo feedback de vocês, né? O que vocês acham de como está a apresentação do vídeo? O que vocês gostariam de ver diferente? O que vocês acharam? Comentem também aí se vocês já sabiam da regra, se vocês acharam interessante e tudo mais. Não se esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal, clicar no sininho aí para receber as notificações e compartilhar com seus amigos. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo e meu objetivo obviamente eu estou estudando, não sei se vocês percebem o quanto que eu estou preparando esse material. Eu estou fazendo mais de uma semana, né, lendo livro, preparando o PowerPoint, e isso serve para mim de estudo, então está fazendo com que eu grave, então para mim já é uma vitória ter isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês também, porque eu acho que é um conhecimento que, como o próprio Dr. Robert Cialdini fala, ele falou muito no primeiro capítulo, o mundo moderno se torna cada vez mais rápido. Hoje você vê assim, sei lá, esse meu HD que deve ter
2 teras, não sei quanto que tem. Mas é muita informação e a informação passa muito rápido. Então a gente acaba que não tem energia, interesse para fazer todas as decisões que a gente precisa. Mas se a gente não sabe que essas técnicas estão sendo usadas contra a gente, é tipo você tá pelado na neve. Você não tem nada para se proteger e o mundo tá te consumindo, roubando o seu calor. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.